Imagina a cena. A vida chega ao fim, e em vez de vislumbrar aqueles portões de pérolas banhados numa luz dourada ou ouvir coros celestiais... Ou até o temido Poço de Fogo, né? Exato. Em vez de qualquer uma dessas coisas épicas, quem partiu simplesmente acorda numa sala de espera. Com aquela luz fluorescente piscando. Bem isso. O piso é de carpete cinza, o ar-condicionado tá forte demais e a pessoa tem uma senha de papel na mão. Nossa, é um pesadelo logístico. Total. O além não é um grande paraíso cósmico, sabe? É só um imenso e muito entediante departamento de recursos humanos. Essa é a definição perfeita de um balde de água fria metafísico. Sim, tira toda a magia, né? Com certeza. É uma burocracia do pós-vida que arranca toda aquela grandiosidade épica que, bom, a humanidade foi condicionada a esperar por milênios. É uma imagem hilária, mas, profundamente provocativa. E é justamente ela que abre o nosso mergulho de hoje. Um mergulho bem inusitado, diga-se de passagem. Muito. A nossa proposta é explorar uma intersecção que, à primeira vista, soa quase como um erro de digitação, sabe? O ateísmo e a espiritualidade. Parece contraditório só de falar. Pois é. E temos uma base de fontes fantástica para guiar essa discussão. O ponto de partida é um artigo recente publicado no Medium pelo cientista social Guilherme da Natividade Machado. O título é ótimo, inclusive. Eternidade, um filme ateísta espiritualista. Isso. E a partir dos dados e das reflexões que ele traz, a gente vai evoluir a conversa para entender como a ciência rigorosa tenta decodificar essa necessidade humana do sagrado. E nós vamos destacar o trabalho de um pesquisador independente que atua justamente nessa fronteira, unindo lógica e filosofia. É um contraste riquíssimo, né? Porque, de um lado, a gente tem a cultura pop e a sociologia mapeando um novo comportamento de massa. E, do outro, a aplicação de um pensamento científico super rigoroso para tentar criar modelos lógicos que expliquem esse mesmo comportamento. Então, a nossa missão com essa análise é desvendar como uma comédia romântica levanta questões existenciais tão pesadas sobre o que acontece depois que a gente morre. E também olhar para estatísticas bem surpreendentes. Números que mostram que um grupo crescente de pessoas simplesmente rejeita a ideia de divindades, mas, ao mesmo tempo, acredita piamente na vida após a morte. Então vamos desempacotar isso, começando justamente pelo catalisador dessa discussão toda. o filme Eternidade, né? Isso, o filme de 2025, dirigido pelo David Frayne. Olha, o roteiro desse filme subverte a expectativa tradicional do julgamento final de uma maneira muito engenhosa. Totalmente. A gente acompanha a protagonista, a Joanne Cutler. Interpretada brilhantemente pela Elizabeth Olsen. Exato. E, após falecer, essa ex-bibliotecária chega a um lugar chamado A Encruzilhada, que funciona basicamente como uma zona de triagem. Uma triagem de hospital, só que pro além. Sim. E ali, ela não enfrenta uma balança cósmica pesando os pecados e as boas ações dela. Não tem um tribunal moral. Ela enfrenta um dilema logístico de longo prazo. Ela precisa escolher com quem vai dividir a eternidade. E as opções que dão para ela são de partir o coração, sabe? Nossa, são terríveis. Ela pode ficar com o segundo marido dela, o Larry. Que é vivido pelo Miles Teller. Isso. Um cara com quem ela construiu uma vida serena, super feliz por 65 anos. Uma vida inteira. Exato. Ou, a segunda opção, ela pode escolher o primeiro marido dela, o Luke, interpretado pelo Callum Turner. O amor da juventude dela. Aquele amor intenso, passional, mas que morreu tragicamente na Guerra da Coreia, lá nos anos 50. O peso dessa escolha é o motor narrativo inteiro do filme. Porque, veja bem, não define o roteiro de uma viagem de fim de semana. Não, define-o para sempre. Exato. E a genialidade do diretor é justamente contrastar esse peso emocional absoluto com um ambiente completamente mundano. É aí que a analogia do RH brilha demais. Porque a Joanne e o Larry sofre um mal súbito e falece logo depois dela, né? Isso. Eles chegam quase juntos, eles não são recebidos por anjos brilhantes ou guias espirituais, eles são atendidos por coordenadores de pós-morte, os famosos CPMs. Com crachá e tudo. Com crachá, roupa social amassada,
Eles se chamam Ryan e Anna, parecem exaustos e tratam a alocação de almas como quem está preenchendo planilha no Excel no final do expediente. É muito bom. O que é fascinante aqui é o momento em que a espinha dorsal filosófica do filme é revelada, e isso acontece por meio do Larry. O Larry fica meio inconformado, né? Totalmente. Ele ainda está em choque e tenta encontrar uma âncora de familiaridade cósmica naquilo tudo. Ele começa a interrogar a coordenadora Anna. Ele quer saber quem manda naquilo. Sim, ele quer saber no fundo quem é o arquiteto daquela estrutura, quem é o deus daquele lugar. E quando ele pergunta para quem a Anna trabalha, ela responde com um tédio corporativo absurdo. Ela diz, eu trabalho para o Frank. É genial. E o Larry, super desesperado, insiste. Tá, mas e para quem o Frank trabalha? E a Anna suspira fundo e solta. O Frank trabalha para o Tom. E quem tá assistindo descobre depois que o Tom, na verdade, só responde ao Kevin. E o Kevin é o gerente geral da encruzilhada. É hilário e aterrador ao mesmo tempo, né? Porque a conclusão é que não tem um criador onipotente. É só uma cadeia de comando de gerência média. Tipo uma multinacional infinita. E o filme estabelece essa pirâmide organizacional secular. E o artigo do Guilherme Machado aponta um elemento crucial dessa estrutura, a ausência total de moralidade cósmica. Isso é muito forte, porque lá o bom, o mal e o feio recebem a mesma eternidade, livre de punições ou de recompensas por bom comportamento. Exato. A figura do ditador cósmico desaparece. Céu e inferno simplesmente não existem. E o filme vai além na ironia, tratando as religiões terrenas como se fossem tipo um cardápio. Um catálogo de opções. Se alguém passou a vida acreditando num paraíso específico, sei lá, com harpas, com campos de caça ou reencarnação... A burocracia do pós-vida simula essa ilusão para a pessoa como se fosse uma opção de lazer eterno. Sim, sob medida. Nenhuma fé é tratada como a verdadeira. É um sistema puramente amoral, logístico e laico. As crenças terrenas são vistas só como preferências de consumo para a eternidade. E essa sacada de roteiro nos leva direto ao coração do nosso segundo ponto de discussão. Porque, veja bem, não há deuses na encruzilhada. Mas a consciência daquelas pessoas continua existindo. Tem uma alma ali. Sim, a individualidade permanece. E isso ilustra perfeitamente o conceito central do artigo do Guilherme, que é o espiritualismo ateu. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo, é um nó filosófico. Porque assim, eu entendo a necessidade humana de conforto, né? Mas o ateísmo exige rigor. A pessoa rejeita a ideia de Deus porque não há provas empíricas, certo? Essa é a premissa básica, sim. Como é que essa mesma mente, que usa o método científico para descartar divindades, vira as costas para a ciência e passa a acreditar em karma, em astrologia ou reencarnação? É uma ótima pergunta. A lógica parece não fechar. Fica parecendo uma contradição gigantesca. Mas é exatamente essa fricção que fascina os cientistas sociais hoje. Porque revela que a mente humana não funciona como uma equação matemática perfeita. A gente é mais bagunçado que isso. Muito mais. Ser ateu, fundamentalmente, significa apenas e tão somente não acreditar em deuses. Só isso. Só isso. Pode ser um ateísmo cético, onde a pessoa suspende a crença por falta de provas, ou um ateísmo crítico, onde ela ativamente defende a inexistência divina. Tá. No entanto, e este é o ponto central, descartar o conceito de um Deus pessoal não desliga aquela área do cérebro humano que busca significado, a área que busca padrão e conexão. Entendi. Então, a espiritualidade sobrevive à morte da religião institucional? Sobrevive e se transforma profundamente. O neurocientista Sam Harris, por exemplo... O livro dele é bem famoso. Sim. No livro Despertar, um guia para a espiritualidade sem religião, ele argumenta que a contemplação, aquele maravilhamento perante o cosmos e a expansão da consciência pela meditação são experiências neurobiológicas reais e muito valiosas. Elas acontecem fisicamente no cérebro. Exato. E elas não precisam ser propriedades exclusivas das religiões. O filósofo Matheus Benítez, no livro Por que Não Creio, vai nessa mesma direção. Ele aponta que uma conexão profunda com a natureza ou com a nossa própria psique não requer a existência de demônios, anjos ou fantasmas. Certo, faz sentido. Mas a prática vai muito além só de meditar, né?
O Guilherme Machado trouxe dados bem concretos no artigo dele que mostram que a gente não está falando só de pessoas contemplando um pôr do sol na praia. Não mesmo. Estamos falando de crenças altamente estruturadas. Pois é. Os dados que ele levanta são realmente contraintuitivos para quem vê o ateísmo de forma rígida. Surpreendem muita gente. Tem uma pesquisa sociológica de 2024, conduzida pelo pesquisador Silas Guerreiro, que revela que 11% dos ateus brasileiros se autodenominam espiritualistas não religiosos. 11% é um número bem expressivo. Sim, e dentro dessa fatia, os números detalhados chamam ainda mais atenção. 29% deles creem em algum tipo de vida após a morte. É quase 1/3 dos ateus desse grupo acreditando que a consciência sobrevive à falência do corpo físico. O que, teoricamente, desafia toda a biologia moderna. Desafia a biologia, com certeza. Mas, por outro lado, apazigua a psicologia humana. E os lados não param por aí. Tem mais? 27% acreditam em reencarnação, 30% acreditam na existência de seres espirituais e 29% confiam numa espécie de força vital universal. Uma energia, né? Isso. O artigo também cita dados de 2019 indicando que 18% da população atesta e agnóstica do Brasil afirma curiosamente pertencer a uma religião. Nossa. E o próprio Guilherme, no trabalho de conclusão de curso dele em Ciências Sociais, agora em 2025, trouxe mais números. A pesquisa focada dele. Ele identificou que quase 9% dos ateus brasileiros possuem um perfil puramente sobrenaturalista, abraçando coisas como astrologia e karma. O que, no fundo, nos ajuda a entender o porquê desse fenômeno. Sim, a motivação por trás disso. Porque pensa bem, a ideia de reencarnação, por exemplo, se você tira o peso do julgamento de um Deus punitivo. Fica quase como uma reciclagem ecológica da alma. Uma analogia perfeita. Para muitas dessas pessoas, é uma forma de escapar daquela finalidade absoluta e aterradora do nada, do escuro infinito. Mas sem precisar assinar o contrato, né, de se curvar a uma doutrina. Exatamente. É o ser humano buscando o encanto e o conforto do misticismo, mas sem querer pagar o pedágio da submissão religiosa. Essa leitura psicológica é muito precisa. A reencarnação, ou a crença numa força vital, oferecem uma estrutura de justiça cósmica amena. Bem mais palatável. Sim, é muito reconfortante pensar que o universo equilibra as coisas através do karma, sabe? Que quem faz o mal vai receber o troco, mesmo que não tenha um criador de barba branca supervisionando a balança. A necessidade de justiça é inerente a nós, né? Pois é. No entanto, é importante ressaltar aqui, é exatamente contra essa flexibilização lógica que o autor do artigo, o Guilherme, desfere a crítica mais afiada dele. Ah, sim. A gente está analisando o cenário, mas a posição do Guilherme é bem contundente. Sim, ele não olha para esses dados e acha bonito ou poético. Ele documenta a existência desse grupo como cientista social, mas ele se opõe a eles de forma visceral. Ele deixa isso bem claro. Ele se posiciona no artigo como um ateu militante, materialista e naturalista. Para ele, essa mistura de ateísmo com astrologia é inaceitável. É quase uma traição ao método racional. E o pilar principal do argumento dele é o naturalismo, um conceito filosófico que ele escora bastante no autor Kerry Walters. E o que diz o naturalismo na prática? O naturalismo postula de forma muito rigorosa que a realidade é um sistema fechado. Absolutamente tudo o que existe no nosso universo é composto de matéria e energia. E tudo opera sobre as leis implacáveis da física e da biologia. Ou seja, não tem mágica. Nenhuma. Nada existe fora do mundo natural. E, consequentemente, nada que venha de fora pode influenciar o que acontece aqui dentro. É uma visão de mundo onde a física dita as regras e ponto final, não tem exceção. Exato, e por isso vem essa intolerância dele com o que ele classifica como pseudociências. Para ele, tentar encaixar horóscopo, karma ou comunicação com os mortos dentro de um universo que é material é uma agressão direta à racionalidade. Dizer que não há provas da existência de Deus, ela deve, por honestidade intelectual, usar a mesmíssima régua para assumir que a morte é o fim da linha. Biologicamente falando, sim. A consciência, na visão dele, é só um subproduto do funcionamento do cérebro. O cérebro morreu, a tela apaga e acabou.
E para resolver essa confusão na sociedade, ele propõe um distanciamento semântico. Mudar os termos da conversa. Exatamente. Ele sugere que a palavra espiritualidade seja definitivamente abandonada por quem se diz ateu. Porque carrega um peso religioso, né? Sim, carrega um resíduo teológico muito pesado. A palavra sugere a existência de espíritos literais, de fantasmas. E o que ele sugere no lugar? Ele defende que a gente deveria usar termos como metafísica ou imaterialidade para descrever esses fenômenos humanos tão complexos, como os nossos sentimentos, as nossas ideias, a nossa ética. Entendi. Eles são imateriais, claro. Você não pode pegar o amor na mão. Mas são processos puramente naturais e biológicos, gerados pela nossa mente. Isso mesmo. O autor abraça a finitude com muito orgulho. Para ele, a eternidade é só uma ilusão infantil. A mortalidade é o único fato absoluto que a gente tem. É uma visão bem dura, mas coerente com a premissa dele, né? E se a gente olhar para a sociedade hoje, esse espiritualismo ateu que ele critica é muito reflexo da nossa era da hiperpersonalização. Nossa, sem dúvida. Tudo é sob medida hoje. Sim. Da mesma forma que a gente monta uma dieta ultra específica com um nutricionista ou filtra um feed de notícias só com o que a gente quer ler. As pessoas estão montando um modelo de crença self-service. Perfeito. É um cardápio, elas pegam o rigor cético para rejeitar a culpa e aquele dízimo pesado da religião tradicional, mas se servem livremente do misticismo e das energias para lidar com o luto, com o medo do desconhecido e com a falta de sentido da vida diária. Se conectarmos isso ao cenário geral, a secularização não exterminou o pensamento mágico de jeito nenhum. Só espalhou ele. Sim, fragmentou. Sociologicamente, esse self-service resolve a angústia existencial imediata do indivíduo moderno. É um curativo emocional muito eficiente. Mas, filosoficamente, a conta não fecha, né? Não fecha. Cria uma tensão colossal entre o desejo humano e genuíno pelo transcendente e aquelas verdades frias e duras do materialismo científico. E olha, essa tensão colossal é exatamente o que nos leva à fronteira onde as mentes mais brilhantes e instigantes estão operando hoje. Uma área de pesquisa fascinante. Demais. Porque lidar com esse abismo enorme entre o rigor empírico da ciência e essas questões mais profundas sobre ética e o propósito do universo requer ferramentas muito específicas. Não dá para debater isso só no achismo. Exato. E é aqui que o trabalho do Dr. Jorge Guerra Pires se torna uma ponte indispensável. E a gente quer dar um destaque especial ao recém-lançado livro dele que se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Que é o segundo volume da série Mente Ateísta, não é? Esse mesmo. Mente Ateísta, livro 2. Olha, a entrada do Dr. Jorge nessa discussão é o elemento que transforma um debate que era puramente sociológico numa análise super sistemática. Dá um peso acadêmico brutal. Muito. Porque ele não é apenas um teórico discutindo filosofia no vácuo. Ele tem um PhD em bioinformática. Um campo mega complexo. Sim, e ele tem uma trajetória de pesquisa que percorreu instituições de peso gigantesco. Desde a Universidade de L'Aquila, a Universidade Técnica de Gdansk, na Europa. E aqui no Brasil também, né? Sim, ele passou pela UFOP, pela USP, pela UFBA e também pela Fiocruz. Mas, peraí, antes da gente avançar no livro dele, acho que vale a pena desdobrar uma coisa para quem está ouvindo a gente. Claro. Como é que alguém sai da bioinformática, que soa como algo extremamente frio, né, voltado para analisar códigos genéticos num computador gigante? Uma coisa super técnica. Isso. Como alguém sai daí para escrever sobre a construção da ética secular e sobre Deus? Parece um salto muito longo. É uma excelente observação e é aí que está a genialidade do trabalho dele. A bioinformática usa linguagens de programação e matemática muito complexa para tentar encontrar padrões que são invisíveis a olho nu no meio de bilhões de dados biológicos. Procurar agulha no palheiro genético. Exato. E o que o Dr. Jorge faz nos livros dele é pegar essa mesmíssima estrutura de raciocínio lógico. Ah, entendi. Ele pega essa técnica de modelagem de sistemas complexos e aplica ela à sociedade humana. Nossa, genial! Ele propõe o seguinte: se você retira o algoritmo de Deus de uma sociedade, como é que o sistema da moralidade se sustenta sem entrar em colapso? Ele usa a lógica matemática para testar a ética.
Perfeito. Ele usa o rigor da ciência não para se isolar dentro de um laboratório branco, mas para investigar o tecido social humano, desvendando os motivos pelos quais as nossas crenças funcionam da maneira que funcionam. Ele atua quase como um decodificador do pensamento crítico. É uma boa definição. E a missão declarada dele, que fica bem visível tanto nessa obra nova quanto nos cursos que ele dá, e também naquelas séries incríveis dele... Como a ciência para não cientistas, né? Isso. E também a série Inteligência Artificial, Democracia e Pensamento Crítico. O objetivo principal dele é sempre fomentar o pensamento livre e reflexivo. E o título do livro novo, do volume 2 da Mente Ateísta, toca num nervo muito, mas muito específico dessa nossa discussão de hoje. O Deus cósmico. Um conceito belíssimo. Para quem nunca pesou numa aula de filosofia da religião na vida, o que exatamente é o tal Deus de Spinoza, que o livro dele explora com tanta profundidade? Olha, o Deus de Spinoza é talvez a saída mais elegante para resolver essa tensão entre o ateísmo e a espiritualidade que a gente vem descrevendo. Por quê? O filósofo Baruch Spinoza, lá atrás, rejeitava completamente a ideia de um Deus pessoal. O velhinho de barba branca na nuvem. Isso. Não tem um velhinho julgando se os seus pecados merecem castigo ou se você vai para o céu. E não tem um Deus que intervém na história humana, que muda o clima ou ganha guerras por você. Tá, e o que sobra? Para Spinoza, Deus é a própria natureza. É a ordem matemática e lógica imutável de todo o cosmos. É a própria estrutura do universo. Sim, é a gravidade, é a termodinâmica, são as leis da física. E o grande físico Albert Einstein era um mega adepto dessa visão. Daí o título, O Paradoxo de Einstein. Exatamente. Porque o paradoxo é justamente esse: como é que um físico brilhante, focado na ciência material, rejeitava frontalmente todas as religiões dogmáticas, institucionais, mas ao mesmo tempo ele ainda sentia um maravilhamento profundo, quase espiritual e reverente pela harmonia impecável do universo. Ele via o divino na matemática do cosmos. Exato. E o trabalho do Dr. Jorge explora maravilhosamente bem como nós, pessoas comuns, inseridas num mundo caótico que é bombardeado por desinformação o tempo todo. Nossa, o tempo todo. Como nós podemos acessar esse mesmo fascínio do Einstein? Como a gente pode construir uma ética super robusta, sabe? Baseada na razão, na ciência e na modelagem lógica. Mas sem cair naquele niilismo absoluto de achar que nada importa. Isso, e sem precisar recorrer à leitura de mão, astrologia ou aquelas burocracias imaginárias no além como no filme. É uma obra de tradução, né? É a tradução de conceitos filosóficos e científicos super densos para que qualquer pessoa consiga navegar por esse oceano de ansiedade existencial sem abrir mão da sua própria bússola intelectual. É o equilíbrio perfeito entre a razão e o encantamento. Com certeza. E como prometido para quem acompanha a nossa análise, vai aqui uma indicação super prática. A dica de ouro. O livro O Paradoxo de Einstein. Ciência, Ética e o Deus Cósmico já está disponível nas lojas da Amazon. Corre para garantir. Sim. E tem um detalhe que faz toda a diferença agora. A Amazon passou a permitir que você baixe os livros diretamente nos formatos EPUB e PDF. Nossa, isso é um divisor de águas para a acessibilidade. Ajuda demais, porque muita gente achava que só dava para ler se tivesse o aparelho do Kindle. E não, se você prefere ler no aplicativo do celular, no seu tablet ou até no computador do trabalho na hora do almoço. Da forma que for mais conveniente, né? Exato. O formato não é mais uma barreira. O livro está super acessível e as edições em impresso, para quem gosta de cheiro de livro, e em audiolivro já estão chegando em breve também, reforçando ainda mais essa democratização do acesso à ciência que o autor defende. Vale muito a pena. É o tipo de leitura que é fundamental para quem deseja construir ferramentas argumentativas sólidas para a vida. Para não cair em qualquer papo. Com certeza. Se nós estamos coletivamente redefinindo a espiritualidade e a nossa ética num mundo laico, a gente precisa de bases muito firmes para não cairmos naquilo que o naturalismo chama pura e simplesmente de crença. Então, pessoal, o que tudo isso significa quando a gente dá um passo atrás e olha para o quadro completo que pintamos hoje?
tem muita coisa interligada. Muita. Nós partimos de um cenário hollywoodiano, onde a vida eterna não passa de uma fila infinita e sem graça gerenciada por funcionários de crachá. A burocracia final. Aí nós passamos pelas pesquisas sociológicas reais, que revelaram que os ateus de hoje no Brasil encontram conforto reciclando os conceitos de reencarnação e força vital. Enfrentamos a fúria da ciência materialista, com o artigo do Guilherme, que exige que a gente olhe para a nossa mortalidade nua e crua, sem colocar nenhum filtro mágico em cima. A finitude como único fato. Exato. E por fim, aterrissamos na obra incrível do Dr. Jorge Guerra Pires, que nos oferece a lógica matemática e o Deus de Spinoza como pontes para uma existência ética, superracional. Mas que ainda consegue ficar maravilhada com os mistérios profundos do universo. O fio condutor dessa investigação toda é um só, na verdade. A mente humana é absolutamente obcecada em decodificar o seu papel dentro do cosmos. Seja rindo de comédias no cinema, Seja cruzando dados de pesquisa populacional. ou mesmo criando modelos complexos de biologia e filosofia. É o impulso de buscar padrões, sabe? De tentar extrair algum sentido do meio da entropia do universo. Isso é o que nos define como espécie. É a nossa marca registrada. Totalmente. E o que essa análise nos mostra é que nós não precisamos da promessa de anjos ou da garantia de uma eternidade mágica para justificar a importância da ética ou da contemplação da natureza. A busca pelo sentido é valiosa por si só. E essa fala me dá a fagulha ideal para a provocação final que vai ficar reverberando hoje. Adoro essa parte. Vamos lá. Olha só. O autor do nosso primeiro artigo defende com unhas e dentes que a mortalidade, tipo, o fim absoluto das nossas células e da nossa consciência, é a única verdade inquestionável da natureza. A tela apaga para todo mundo. Exato. Mas se essa for realmente a premissa final e imutável, será que não é justamente a finitude que confere sentido a tudo que a gente faz? Nossa, é a lei da escassez aplicada à própria existência. Pensa bem, se o relógio do tempo nunca parasse. Se nós tivéssemos um tempo literalmente infinito, como as opções lá do catálogo da encruzilhada do filme Eternidade, Todo o tempo do mundo, para sempre. será que o ato de amar alguém intensamente, ou de perdoar uma falha, ou até de tomar uma decisão difícil, ainda teria o mesmo peso monumental? É uma ótima provocação. A eternidade acaba retirando a urgência das coisas, né? O risco de perder. E é exatamente a mortalidade, essa urgência do fim, que nos obriga a criar valor real e a prestar atenção no momento presente, porque ele acaba. É uma inversão de perspectiva maravilhosa para se carregar pelo resto do dia. Não é? A urgência de uma vida finita pode ser, ironicamente, o fenômeno mais profundamente espiritual que a biologia consegue nos oferecer. Com certeza é algo para se pensar antes de desejar pegar aquela senha de papel para viver uma eternidade burocrática. Fica a reflexão. Um abraço a todo mundo que mergulhou com a gente nessa conversa densa, porém absolutamente essencial. Obrigada pela companhia, pessoal. Mantenham a curiosidade acesa, busquem sempre leituras que desafiem a zona de conforto de vocês e continuem exercitando o pensamento crítico e livre. Até a próxima.